buscando para puxar o melhor café, puxar o melhor do nosso café lá, porque ele sabia que a fazenda tinha um potencial enorme e que a gente tinha que lapidar esse diamante. Primeiro eu tenho que falar que eu estou muito feliz de ser campeã do Good Hope, era um grande sonho, todo mundo sabe. E esse café é um café arara, de uma lavoura que a gente tem numa região mais alta. Ele foi fermentado em leira, é um processo que a gente adaptou bem lá na fazenda pela facilidade e pelo bom resultado.